Turbinol. Tudo sobre automobilismo com Renato Cantarino. Opa, está começando agora a 8ª edição do Turbinol, que é uma grande roda de conversa sobre automobilismo, recebendo os principais personagens do Rio de Janeiro. Eu sou o Renato Cantarino, muito prazer. E na edição de hoje eu estou recebendo Mário Júnior, piloto, instrutor, proprietário do Kartódromo Internacional de Guapimirim e organizador do Campeonato Carioca e também do Estadual de Kart, que começa no próximo sábado lá em Guapimirim. Um prazer ter você aqui, Mário. Renato, aqui é maravilhoso estar aqui e maravilhoso estar novamente aqui. Aqui é sempre bom estar. Muito obrigado. Também estou recebendo aqui a Deise Albuquerque, que é piloto, há pouco tempo que despertou essa paixão do kartismo nela, mas já está pilotando pra valer, competindo e representando o grupo Rio Girls Kart. Tudo bem, Deise? Tudo bem, é um prazer fazer parte aqui desse podcast, dessa roda de conversa, né? Bater papo, falar sobre automobilismo, falar sobre kart, né? E falar também um pouco, né, da mulher nesse esporte que até então é tão masculino, né? Então aqui, para mim, é um prazer. Obrigada pelo convite. E também aqui ao meu lado, Camila Cupelo. Para quem é do mundo do kartismo ou do automobilismo, vai lembrar desse sobrenome, Cupelo, da Cupelo Racing Team, que é um time de kart vitorioso, uma tradição familiar, são mais de 100 títulos. E a Camila, como não podia fugir à regra, tá pilotando e pilotando muito bem e é uma das criadoras do Rio Girls Kart. Um prazer ter você aqui, Camila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Muito obrigada. Lembrando que esta edição do Turbinol está sendo gravada no seu Pod Studios na Barra da Tijuca, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Se você tem uma ideia e não sabe como tirar do papel, entre em contato com o seu Pod Studios. Você está vendo o QR Code, é só apontar a câmera do seu celular que aqui vão te ajudar, vão te dar um apoio de consultoria, de produção para que a sua ideia vire conteúdo. Então vamos começar falando sobre o campeonato que começa no próximo fim de semana, né, Mário? Tá começando agora em Guapimirim, no Kartódromo Internacional, o Campeonato Carioca, que no segundo semestre acaba virando o Campeonato Estadual de Kart. Conta pra gente sobre esse campeonato que vai reunir dezenas de pilotos, muita gente empolgada para esse campeonato. Sábado dia 29, na verdade sexta 28 e sábado 29 de março, a gente vai ter a primeira etapa do Carioca de Kart, né? Assim, já é o terceiro ano que a gente está na organização do campeonato e no primeiro ano a gente teve muita aceitação, né? Uma média de 90 pilotos por etapa, né? Mas tivemos alguns picos tivemos um pico de 145 pilotos, né, que para âmbito nacional assim, a gente chegou a ser o segundo maior regional do Brasil. E esse ano a gente está esperando aí alcançar a meta aí de 120 pilotos, né, nessa primeira etapa. Torcer para não chover. Sim. Quando chove sempre o pessoal dá uma fuga, né? Mas assim, a gente acredita que esse ano vai ser um ano assim, bem diferente, muita coisa nova que a gente está colocando, um formato novo também. Como você falou, por exemplo, uma das coisas do formato novo é justamente você ter a primeira fase carioca, né? Então são 4 etapas, então encerra o primeiro semestre com o carioca e aí chega no segundo semestre a gente começa o estadual e a gente resolveu até fazer isso esse ano, que é uma das coisas novas que a gente mudou, porque às vezes chega no final do campeonato o pessoal tá desanimado, sabe? Pô, fui mal no primeiro, não quero ir na última etapa, não tenho mais chance. E nesse formato não, nesse formato você começa o segundo semestre com um campeonato totalmente novo, do zero, pontuação zerada, então assim, o cara no segundo semestre ele tem chance de conquistar um título, né? Se ele foi mal no Carioca, ele tem chance de conquistar um título no estadual, porque zerou o campeonato, então tudo começa de novo, né? E a gente tem a opção também, como promotor, né, de evento, a gente tem a opção também de estar corrigindo os erros, né? Então, o que você viu, de repente, no Carioca, que não funcionou ali nas 4 primeiras etapas, no segundo semestre você consegue corrigir o erro e começar um campeonato todo novo, com regulamento novo, né? Então, isso é
é bem legal. E a gente veio com uma pegada diferente, desde o primeiro ano, com uma pegada diferente do que vinha acontecendo no Rio de Janeiro, né? E isso deu esse aumento, né? Então a gente está com a transmissão ao vivo, que em todas as etapas. A gente tem a galera boa que está narrando, né? Esse ano, então, a gente vai ser a galera mais top ainda, que vai ser o Rodrigo Matar lá, né? E assim, cara, tem premiação, sabe? Da rental leve, da rental médio. Então, o piloto que correr essa etapa na rental leve, na médio, ele ganhou a corrida. Na próxima etapa, ele corre de F4 totalmente de graça, né? Não precisa nem ter kart, porque a gente arruma tudo para ele, que nem a gente falou aquele dia lá atrás, né? Sim. Então a gente vai arrumar tudo para ele, kart, equipe, motor, inscrição, tudo. Ele vai só trazer o capacete e o macacão e se divertir, né? E conhecer o F4 também, né? Dar aquele salto de categoria. E, assim, bastante coisa nova. A gente vai vir com algumas coisas novas também na próprio cartódromo, né? Vai ter algumas novidades também para essa etapa. Que a gente está na correria para deixar tudo pronto, porque algumas coisas atrasaram, aquela coisa, sempre aquela correria de início de campeonato, né? Então, mas assim, estamos ansiosos para essa primeira etapa e convidar você que está assistindo aí o podcast aí, né, cara? Não se inscreveu ainda, se inscreve. Não sabe como é que funciona, entra no Instagram lá, procura lá do Guapicart _oficial, procura lá como é que funciona e vem escrever com a gente, vem correr, vem se divertir, vem conhecer o kart, vem conhecer o campeonato. E é isso, vamos com tudo esse ano. E agora, além do Instagram do Cartódromo de Guapimirim, tem também do próprio campeonato, né, da Rio Cup, né? Exatamente, né? A Rio Cup, na verdade, é o nome que tá... O pessoal até me perguntou, pô, não vai ser mais carioca, mudou o nome. Na verdade, não. Na verdade, assim, o Rio Cup é a organizadora do carioca e do estadual, né? Então, você vai ser campeão carioca e vai ser campeão estadual, né? Então, a Rio Cup é que está por trás, organizando tudo isso, né? A gente optou por esse ano botar uma cara de quem está organizando por trás, né? Porque quando se fala de carioca, você pega o carioca desde 1989, que já aconteceu no Rio de Janeiro, vários cariocas, né? E você acaba que você não sabe, né? Porque já te passaram tantos promotores de evento nesses anos todos, né? E aí a gente resolveu botar nossa cara lá, nossa identidade, falar assim, a Rio Cup agora que está organizando o carioca estadual. Então, vem que vai ficar legal. Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes sobre o campeonato. Vai ter DJ que vai estar lá, vai ser um grande evento, né? É isso aí. E como você disse, a gente depois vai abordar também esse tema dessa chance de carreira, né? Que o ganhador da rental pode ter, na verdade vai ter essa chance de correr na F4. Então, para você que quer ter uma carreira no kart, costuma correr com os amigos e acha que é bom, acha que tem talento, que poderia ter uma carreira se tivesse investimento, a chance é essa. No Campeonato Carioca, lá no Cartódromo Internacional de Guapimirim, você pode depois, se ganhar no rental, competir no F4 e sem, como você disse, só chegar com capacete, né? Exatamente, só chegar lá, né? Ganhou, assim, o processo que a gente faz é assim, o piloto ganhou a corrida, após a corrida, a gente conversa com ele, né? A gente marca para ele vir no cartódromo uma semana antes ou alguns dias antes, para a gente poder regular o pedal, o volante, né? O banco, porque não é igual o rental, né? Que você regula tudo na hora, né? Então, a gente marca com o piloto vai lá, e aí se ele quiser fazer um treino também, quero fazer um treino, aí ele aluga o kart com a gente para poder conhecer o equipamento. Se não quiser também não tem problema, mas eu preciso que ele venha, né? Para a gente poder fazer os ajustes. E aí o kart fica pronto, já fica no peso, fica tudo prontinho para ele. E aí quando chegar na corrida, ele é só trazer o macacão, capacete e ser feliz. Que bacana. Agora queria saber mais da Daisy sobre como foi esse início, né? Você hoje em dia está no movimento Rio Girls Kart. Você falou que entrou há poucos anos, né? Você e o seu marido. Como é que foi? O que você fazia antes? Você divide a vida de piloto com uma outra profissão? Conta pra gente. Então, a vida de piloto iniciou há alguns 3 anos atrás, partindo de uma brincadeira em um kart indoor. Meu marido foi correr, eu fui correr. Eu, na verdade, fui assistir ele correr, numa brincadeira que eu fiz no aniversário dele. Eu chamei os colegas e chamei ele, vamos ali. Quando ele chegou, agora você é um piloto por um dia, corre. E ele se apaixonou. E a gente começou a descobrir esse mundo. E aí descobrimos Guapi.
E Iguape foi minha estreia. Eu nunca tinha corrido. Resolvemos entrar em um desses times, né, regionais. Vamos lá, vamos competir e tal. E aí entrei no Família Kart, que corre lá em Iguape. Cheguei lá, ainda me lembro, quando eu sentei no carro, que olharam para mim, já correu? Olha, na teoria eu sei tudo, só falta a prática. Eu lembro que ele baixou a cabeça e olhou para o outro lado, vai. E foi bacana, porque o primeiro ano foi um ano de muito aprendizado. O segundo ano, a gente começou, eu e meu marido, a entender melhor como é que era, a ficar um pouco mais esperto, né? Acabamos ganhando o campeonato do Família Kart do segundo ano, né? E aí, no terceiro ano, a gente continuou, porque a gente se apaixonou. E agora, com o convite da minha colega Camila, né? Que montou esse time de garotas, eu faço parte, corro junto com elas. Então, estou me dividindo entre Família Kart e Rio Girls Kart, né? Mas essa é a minha área piloto, né? Além disso, né, eu trabalho com a computação, porque sou militar e sou engenheira de computação. Então, eu fico dividindo entre uma escala de serviço no quartel e uma escala de serviço no cartódromo. E você acompanha categorias? Você já tinha alguma paixão por automobilismo? Já acompanhava de alguma forma? Então, como meu marido fala, né? Eu já tinha ido algumas vezes, assisti alguma corrida, né? Mas eu tinha aquela paixão pelo Senna. Uhum. E aí eu sou daquela turma que quando o Senna partiu, eu deixei um pouco de lado, né? Então meu marido fala, você gostava do Senna. Uhum. E agora eu estou revivendo essa paixão que eu tinha antes, quando eu gostava de ver o Senna. Ele tá na pista. Agora, eu estar lá e sentir aquela emoção que eu senti ao assisti-lo, eu estou conseguindo sentir por eu estar agora de uma certa forma como ele, né? Sim, você é piloto, está como ele, não importa onde, se na Fórmula 1, no kart, na Stock Car, você é piloto como ele. E agora Camila, passando para Camila Cupelo, piloto, é de uma família envolvida com kartismo, envolvida com automobilismo, a equipe Cupelo é uma equipe vitoriosa, então acho que nessa parte de como você entrou no kart já está meio explicado, né? Sim. Mas é claro que não é o fato que a sua família é envolvida, que tinha uma equipe que você tinha que seguir por esse caminho. Quando é que você decidiu, Camila, quero ser piloto? Então, eu nasci já nesse meio, né? Meu pai é kartista fanático há mais de 30 anos. Mas eu sempre, assim, eu cresci nesse meio, cresci no Cartódromo Premium, no Via Parque, lá na Barra. Mas eu efetivamente, essa chave virou em mim em 2019, que foi quando eu comecei a treinar mesmo. E desde então, eu tô na pista todo sábado, treinando lá no Cartódromo de Guapimirim. E foi quando virou a chavinha de quero ser piloto, foi em 2019. E você já acompanhava ali a sua família? Você gostava ou não? Você mais jovem, quando todo mundo ia pro autódromo ou cartódromo, você, não, quero ficar, não quero assistir corrida, não quero, você sempre foi interessada? Não, sempre estive lá com eles, tanto ali na organização da equipe, eu também faço parte do marketing. Então, eu sempre estive presente ali, foi algo que nunca faltou interesse da minha parte, mas como piloto mesmo foi em 2019, mas eu sempre estive ali. 2019. Exato. Como é que a família... É claro, imagino que deve ser um grande orgulho para todos eles você disputando. Mas em algum momento você teve dúvida se esse era o caminho que você queria seguir? Tive, um pouco. Assim, no início é um pouco difícil até você pegar, né, a mão do kart mesmo. Muitas vezes eu duvidei de mim mesma, mas eu segui meu pai, que é meu maior incentivador. Ele não me deixou desistir e aí continuei e tô aí até hoje. Queria que vocês falassem sobre o Rio Girls Kart, como é que surgiu e a importância desse grupo nesse momento, né? Cada vez mais mulheres no automobilismo, uma nova geração, o que é ótimo, né? Muitos jovens se interessando por automobilismo, se interessando, e o kartismo é a porta de entrada para o jovem, né? O jovem que está assistindo o Max Verstappen domingo de manhã, ele tem a chance de no domingo à tarde passa ou no cartódromo de Guapimirim ou num shopping, fala, vou experimentar, e muitas das vezes é a entrada, como foi o seu caso, uma ida num shopping, num kart indoor, você acabou, hoje em dia é piloto. Então, como é que é a importância desse momento para a entrada de mulheres e como é que vocês vão galgando esses espaços? Está sendo fácil? A gente sabe que ainda é um meio, né, que prevalece a presença masculina por todo um histórico, mas eu já trouxe pessoas aqui como o Alexandre Kasselnik,
que é o chefe de comunicação da Ipiranga Race, da Stock Car, e ele comentou que já nos bastidores ele já acha que tem mais mulher do que homens nos bastidores das corridas. É claro, a gente ainda não conseguiu passar isso para a pista, que é um grande desafio. Sim. Como é que é essa luta de vocês para passarem essa barreira? Não adianta só estar nos bastidores, tem que também estar equilibrado ali dentro da pista. Começando com você, Camila, que é de uma família e é representante. Tá bom. O Rio Girls Kart ele foi uma ideia da Mariana Maleiro, que é organizadora junto comigo. A gente estava em um dia de treino lá e ela falou, cara, por que a gente não cria um grupo feminino, né, para incentivar mais mulheres a estarem aqui na pista? E aí a gente começou a pensar em tudo, nos mínimos detalhes, dos nomes. A gente fez o regulamento, tudo a gente pensou detalhadamente. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp, acho que, 5 meninas. E o mais legal disso tudo é que uma mulher vai chamando a outra. Então, eu vou chamar minha prima, vou chamar minha amiga, vou chamar minha tia. E aí agora a gente já tá com um grupo aí de 30 inscritas. E é muito interessante, porque uma vai chamando a outra e é isso. E você, Deise? Essa importância, né? No momento que você entra no automobilismo, né? Ao contrário das meninas, você já tem uma carreira, você não entrou com esse sonho de fazer uma carreira no automobilismo, imagino eu, né? É profissional, mas é um profissional, como você disse ali, revezando com as escalas como militar, é um profissional hobby, né? Um hobby profissional. Eu gosto muito de falar que é uma paixão, né? Eu e o meu marido, a gente montou o Casal Kart por uma paixão no nossos 50 mais, né? Depois dos nossos 50, a gente resolveu mudar um pouquinho, né? O hobby tradicional e fazer algo diferente. Uma paixão dele que eu herdei. Eu comecei a me apaixonar junto com ele, cada bateria que a gente ingressava, cada campeonato, né? E a gente começou a treinar lá no CRT. Aí treinando lá no CRT com o Dedezinho, né? Conheci Camila lá. E quando as meninas chegaram e falaram, Deise, nós vamos montar uma turma, um campeonato só de meninas, para mim foi bacana, porque eu sabia que muitas das meninas gostariam de competir, mas nem todas se sentem confortáveis em entrar numa bateria de homens, né? Ainda é um lugar do número masculino é bem maior do que o número feminino, e eu sei porque eu sentia isso, a gente acaba ficando com um pouquinho de receio, né? E aí depois que ela veio e me falou, deu convite de montar, aí agora eu fico entre o Casal Kart e o Rio Girls Kart. E, Mário, você disse aqui, né, na sua primeira participação, que o pai leva o garoto pro kart e a menina ele compra a casa de boneca. Por isso que acabava chegando mais tarde as mulheres no kart, né? Como é que vai ser a participação feminina no campeonato? Então, a gente não tem uma categoria específica, né? A gente até chegou a cogitar a ideia de ter uma categoria específica, mas a gente acha que, assim, primeiro que a gente cogitou a ideia, mas quando surgiu o RGK, a gente falou, cara, acho que já tem alguém que já está fazendo esse trabalho, então não tem por que competir, né? E segundo, que a gente acha que você ter uma liderança feminina para uma categoria feminina, sabe? Você tem ali uma... Como é que eu vou dizer, sabe? Eu acho que você exclui as mulheres de todo o resto, né? Eu acho que você acaba... Não, nem isso. Eu acho que, assim, quando você tem uma liderança feminina para uma categoria feminina, ela entende o que a outra passa, sabe? Então, seria muito, muito diferente eu, como organizador homem, né, ter uma categoria feminina e não entender, de fato, o que ela precisa, do que elas passam, entendeu? Então, de repente, eu faria alguma coisa meio que padrão, né, do que eu venho fazendo para as outras categorias, né? E aí, assim, você ter uma categoria feminina com organização feminina, ela acaba funcionando muito bem por conta disso, sabe? Mulheres matriculadas, que fizeram inscrição, que vão participar das... Sim, tem piloto já, e assim, a gente torce para que entre mais, né? A gente acha super legal quando eu vejo a bateria delas, assim, teve uma corrida que acho que foram 20 no grid, se eu não me engano, aí tu fala, caramba, 20 mulheres no grid, sabe? Pô, bem legal. Então, a gente tem pilotos inscritos, tem, né, piloto feminino inscrito lá, e a gente torce para que entre mais, né? Mas, cara, isso aí vai acontecendo natural. Porque eu acho muito importante ter o movimento, né? Porque a união faz a força. Então,
30 mulheres que competem de kart conseguem uma visibilidade que uma só não conseguiria. Mas eu acho muito importante também, o que precisa ser feito no automobilismo é achar normal e se tornar normal a mulher estar em categorias sem precisar ter uma categoria feminina. Que é o que a Danica Patrick fez na Fórmula Indy, na NASCAR, o que a Bia Figueiredo fez na Stock Car e hoje em dia na Copa Truck. Eu acho que o que faltam, na verdade, são apostas, né? Para que não precise. É claro que é importante ter um movimento, é muito importante. A própria FIA vê essa importância, né, com todas as políticas dos últimos tempos, as competições, os grupos que foram montados. Mas eu acho que o mais legal é quando a gente vê a mulher competindo contra 20 homens. Só que vai ser mais legal ainda quando forem 10 contra 10. Que eu acho que é o que vocês lutam, né? Esse espaço que vocês buscam. E aí, qual é o desafio para vocês, mesmo com esse movimento? Vocês acham difícil sair do movimento e conseguir espaços entre os homens? Como é que funciona isso? Eu acho, ao mesmo tempo que eu acho difícil, eu também acho que dá pra fazer. Eu corro também junto com os homens e também corro no Rio Girls Kart. Então, lá em Guapi, pelo menos, o cartódromo inteiro é uma família. Então, eu acho que tem muito apoio também. As pessoas, elas incentivam a ter mais mulheres. Até o Mário Júnior mesmo foi um grande incentivador quando a gente levou o Rio Girls Kart à teoria e falou, cara, o que você acha? O que você pode ajudar? Ele deu várias dicas pra gente. Então, acho que as pessoas mesmo ali do cartódromo, elas ajudam e incentivam. Até tipo, vou trazer minha filha, vou trazer minha prima. E cada vez mais está aumentando esse número de mulheres. Mas eu acho importante ter a categoria feminina porque traz essa visibilidade, né, de terem mais mulheres, mas também tem que ter esse grid misturado também, eu concordo com isso. E você, Deise? Eu já comecei com os homens, né? Quando eu já entrei numa bateria onde eu era a piloto, né? Na verdade, não tinha ainda nenhuma inscrição feita com mulheres, então eu entrei no grupo, eu era a primeira, né? E, assim, lógico que pra gente, como mulher, você chegar e ver, né, todos aqueles pilotos, todos eles equipados, assusta um pouco inicialmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como mulher, a gente gosta do desafio. Parece que se torna mais desafiador. Então, para mim, era um grande incentivo quando eu entrava ali junto com vários pilotos, né? E hoje eu vejo os dois lados. Eu gosto de entrar numa bateria masculina e gosto também de entrar numa bateria feminina, porque as mulheres, elas competem de igual para igual. Então, assim, eu não consigo ver diferença das mulheres. É o que meu marido fala, baixou a viseira, pronto. Ali é um piloto dentro da pista e ali não está importando se é mulher ou homem. Então, assim, eu acho que os dois mundos são bacanas. Talvez para aquela piloto que está iniciando e ainda não está se sentindo segura, começar com um grupo só de meninas, né? E depois se desafiar num grupo de meninos, né? E aí ela vai começar a perceber que não tem grande diferença, né? Mas apenas um degrau que ela possa estar para te dar uma melhor segurança, né? Bem, eu sou a experiência disso, né? Comecei com os garotos, gostei de conviver com os garotos, né? E hoje eu estou entre os dois mundos, com os garotos e com as garotas. Tem alguma diferença na pilotagem quando você está correndo com as meninas e quando você está correndo com os rapazes? Já não, com os rapazes eu tenho que ter uma direção mais ofensiva, mais dura, porque se deixar eles vão bater, vão de lado, vão dividir a curva comigo. Como é que é na hora que a Deise desce a viseira quando está correndo só com mulheres e só com homens, ou é igual para você? Então, a princípio, desceu a viseira é igual. Porém, existe baterias e baterias, né? Na verdade, eu olho muito qual a bateria que eu estou inserida. Se eu estou numa bateria que eu vejo que as meninas são mais iniciantes, porque lá no nosso Rio Girls Kart a gente tem dois modelos. Tem um modelo de mães, e aí eu acabo me destacando das mães, porque as mães, elas são iniciantes, e eu já sou mais graduada pelo meu tempo, né? Meu tempo de kart, né? Então, ali eu entro, e aí eu entro com cautela, porque eu sei o limite do carro, eu sei como é que eu conseguiria fazer uma ultrapassagem. Então, ali eu posso fazer uma pilotagem mais cautelosa. Aí depois vem a segunda bateria,
com a Camila, com a Mariana. Aí eu tenho que ser mais agressiva, porque aí eu tô correndo atrás de um prejuízo. Eu tô correndo atrás das meninas, né, que são mais agressivas em pista. Então, isso aí tudo a gente vai aprendendo. Na verdade, é uma escola. Você entra ali, você sente, entra naquele mundo e você começa a olhar quem está ao seu lado. Quando são os garotos, lógico que a batida, digamos assim, ela fica um pouquinho mais forte, né? Os garotos acabam batendo mais forte, porque eles são mais agressivos mesmo do que a mulher. A mulher, ela tem uma certa cautela. Mas aí a gente acaba sendo tão agressiva quanto eles, porque a gente começa a aprender a também ser assim, agressivo. Então você vai, meio que como meu marido fala muito, né? Você vai perdendo o verniz, né? E vai saindo aquela garotinha que o pai entregava, né? A casinha de boneca, né? Para aquela garotinha, né? Que tá ali do lado, brincando junto também com o carrinho, né? E aí acaba que a competição fica meio que igualitária. Renato, o que eu tenho observado, né? Até nesse lance que acontece com a Daisy, tem outras meninas também, né, que correm com homens e correm no grupo só feminino, né? E aí eu tenho observado nas 2 últimas etapas delas que tem mulher, cara, que ela, quando vai correr, ela anda super bem no meio dos homens. E quando vai correr com as meninas, parece que ela coloca uma pressão sobre ela, sabe? Como assim, aqui é tudo mulher, então assim, cara, eu tenho que andar bem, sabe? E aí, pô, quando anda no meio dos homens, é tipo assim, tudo homem ali, já é tudo cascudo, já anda há muito tempo, então o que eu fizer tá feito, entendeu? E aí ela anda super bem. E aí quando chega na hora de andar com as mulheres, de andar super bem, ela parece que se coloca uma pressão muito forte, sabe? Sim. E aí acaba não rendendo tão bem quanto rendeu com alguns homens, entendeu? Até teve uma piloto do RGK, que eu falei com ela na última bateria que ela correu com o grupo dela, que era só de homem, né? Eu falei, cara, por que você não andou tão bem assim quando você andou no RGK, sabe? O que deu, entendeu? Ela, eu me sinto pressionada quando eu tô correndo com as mulheres, entendeu? E aí isso acontece também, né? Sim. Mas elas têm que relaxar, cara. E eu ando igual, vai andar igual, entendeu? O kart tem essa coisa de legal, diferente de alguns outros esportes, né? Que você, depois que você bota o macacão e o capacete, você não sabe se é mulher ou homem, entendeu? Sim, cara, não tem como descobrir, entendeu? Então, e sentado no kart, cara, correndo menos ainda, entendeu? Então, é só acelerar lá e fazer de igual para igual e pronto. É isso. E você, Camila, tem diferença quando você pilota contra homens ou contra mulheres? Eu sinto uma diferença. Os homens são mais agressivos, como a Daisy falou, e é diferente mesmo. No grupo lá com as meninas, eu sinto que, apesar de ter essa competitividade entre elas, uma tem uma cautela com a outra, sabe? De, pô, minha amiga ali, sabe? Eu não vou bater nela, não tem por que tirar ela da corrida, jogar ela pra fora. Então, às vezes, eu sinto essa diferença, assim. Tá, agora eu quero saber de quem tá sentado ali no kart. Você falou da amiga, eu não tiraria. Agora, se você tá entre os meninos e você tem ali que o cara não tá deixando você passar e tal, vou dividir uma curva e se tiver que tocar, eu vou tocar. Você vai... Sim, se ele tocou em mim, eu também vou tocar de volta. Aí não tem jeito, aí não tem que pensar muito não. Que é isso que é importante. Queria que você falasse um pouco sobre a Cupelo Racing Team, falasse sobre esse trabalho que vem desde o seu pai, né? Já há muitos anos, são mais de 100 títulos. Queria que você contasse um pouco pra gente. A CRT tá aí no kartismo já há mais de 25 anos. Ela começou com o meu pai, ele era piloto de kart. E aí, num belo dia, ele falou, vou abrir uma equipe de kart. Chamou o Sandro, né? Um dos mecânicos que tá aí até hoje. E a partir daí ele foi desenvolvendo a equipe. Agora, né, a gente já conta com, sei lá, mais de 50 pilotos, nem sei, mas perdi a conta já. E a gente vem desenvolvendo um trabalho aí no kartismo muito bom. A minha mãe, ela também agora tá mais junto na equipe, eu também. Então acaba que é uma empresa, mas ao mesmo tempo é uma empresa familiar, né? Todo mundo se ajuda ali. Sim. E é lá em Guapimirim também a sede, né? Exato. E é importante, muito importante estar tão perto assim do kartódromo, né? Sim. Que hoje é o melhor kartódromo do estado, onde acontece, na verdade, é o que mantém o automobilismo vivo no Rio de Janeiro, né? Nós estamos mantendo essa chama acesa aí muito tempo e fazendo um trabalho quase que sozinho, praticamente, né? Mas é isso aí, a gente vai fazer essa chama crescer cada vez mais, se depender da gente.
você vai incendiar tudo. E é uma diferença, é uma experiência muito diferente, né? O indoor e o outdoor tem uma diferença grande. A gente tem aqui no Rio de Janeiro o Metacart, né? Que nos shoppings está fazendo um trabalho também muito bom para você que tá na dúvida, não, quero correr, vai num dia no indoor. Tem em grandes shoppings aqui do Rio de Janeiro e depois eu tenho certeza que você vai querer correr lá em Guapimirim. Eu passei por isso. Eu corria indoor, cheguei a correr no Cartódromo Premium na Barra da Tijuca. Mas quando eu fui para Guapimirim é outra história, né? Aí você se sente piloto. No rental você se sente piloto, né? E é engraçado, por mais que você se desafia mais, porque o indoor acaba você tendo o seu primeiro contato ali, as pilastras, tudo muito perto, te dá um certo receio, né? Por mais que você saiba que é muito seguro, a sua experiência sempre aquela, deixa eu sentir, deixa eu ver aonde o kart vai. Você ter uma pista onde o kart pode ir, e o máximo que vai acontecer é você perder posição, ou ser penalizado, etc., você vai no seu limite. Eu senti exatamente isso. O limite que eu não tinha chegado nunca no indoor, lá eu consegui, mesmo estando muito ruim, tá? O meu limite é ser o último, mas mesmo assim já foi o último sem tomar volta de ninguém. É ruim, tomei 3 voltas. Mas é muito importante, é muito importante e esse papel de Guapimirim, porque tem muita gente que fala Guapimirim, as pessoas acham que é super longe, né? Para você que está aqui na capital, para você pensar, Guapimirim você vem ali pela 040, é o mais fácil, né? Caxias, Magé, Guapimirim. Guapimirim é onde está o dedo de Deus. Todo mundo diz que o dedo de Deus é em Teresópolis. É mentira, o dedo de Deus está em Guapimirim. Não, da onde você vê que fica mais bonito, aí sim, você está vendo lá de Teresópolis da Serra. Mas o dedo de Deus fica em Guapimirim, é uma cidade ótima. Eu aconselho que você não vá só para corrida, como você fique em Guapimirim. Depois você vai almoçar no restaurante do Rogério. Um grande abraço para o Rogério, um querido amigo. Eu fiz um passeio, né? Conheci o Mário porque eu tenho um grupo de carro antigo que está meio adormecido, mas que é o Saudopistas, que é o primeiro grupo de carro antigo do Brasil, criado para fazer passeios e viagens de carros antigos. A gente nunca fez exposição, porque a gente acha que carro parado não conta história. Então, num dos passeios, nós fomos para Guapimirim, fizemos... Mário Seixas, secretário de turismo de Guapimirim, nos recebeu lá, comboio, batedores pela cidade. Fomos no Rogério, almoçamos no Rogério e depois... Os batedores nos levaram para o cartódromo de Guapimirim, pegamos 2 baterias lá, né? Foi lá que nós conhecemos. Então, assim, dá para você ter um dia ótimo. Quer passear, quer andar de kart, quer almoçar, quer comer bem, vai para Guapimirim, vai cedinho, passa no Rogério, vai no cartódromo ou o contrário. Tem umas cachoeiras maravilhosas, você vai adorar a cidade. E muita gente, quando fala em Guapimirim, pensa que é longe da capital. Aqui da Barra da Tijuca, vou dar aqui da Barra da Tijuca 1h30. Olha, dependendo do trânsito, até menos. Até menos. Então, assim, você tem a experiência de andar no cartódromo internacional, onde tem disputas de categorias, como o estadual e o carioca de kart, e é muito fácil de você correr lá, tem todo o apoio, e quem sabe o olheiro Mário Júnior vai falar, olha, isso aqui eu vou investir, hein? Ô, Renato, até... mandar um coraçãozinho aqui pro pessoal do Metacart. Sim! Porque, assim, o pessoal não tem realmente, às vezes, a noção do que é o kart no Rio de Janeiro, né? E, assim, a gente fala do Metacart, o pessoal acha que tem uma rivalidade do Metacart com o Guapimirim, aí fica aquela coisa, o pessoal já chega falando, não, porque no Metacart, porque eu corri lá, porque eu não sei o quê, porque agora eu corri no Guapimirim. Gente, não tem rivalidade nenhuma, pelo contrário. A gente viu que, assim, a entrada do Metacart no Rio de Janeiro, né, mesmo sendo de shopping, deu uma alavancada no kartismo no Rio também, tá? Por quê? Porque eles estão num ponto onde eu não tô, sabe? Sim. Então eles conseguem captar o piloto, o cliente ali, né, numa região que eu não consigo captar. Né? E a gente sabe que é totalmente diferente. Você correr no shopping com uma velocidade, você correr no Alberto com outra velocidade. Então, assim, são coisas totalmente distintas, sabe? Porque, assim, é outro tipo de pista, é outro tipo de tocada.
outra velocidade, sabe? Então, assim, outra técnica. Então, são coisas distintas, né? Mas é legal porque, assim, quando eu pego, por exemplo, o Campeonato Carioca de kart, isso desde o início, né? Que eu comecei. A quantidade de pilotos que o Metacart gerou pra gente, sabe? No Campeonato Carioca e no rental também, foi muito grande, entendeu? Então, assim, não é rival, sabe? Somos parceiro, né? A gente não é sócio, né? Mas somos parceiro. Se o Bruno Aguiar quiser me chamar para a sociedade, até vou aceitar. Eu quero até reafirmar, porque algumas semanas eu estive numa reunião com o Bruno e também com o Márcio André. Então, eles falaram muito bem do kartódromo, eu falei da participação que eu teria na transmissão, e eles falaram exatamente isso, que é a parceria, falaram que você também já visitou, já correu lá e vice-versa. Então, na verdade, um complementa o outro, né? Sim. Eles, às vezes, como essa porta de entrada para o cara curioso que está andando ali no shopping e resolve competir, vai ali treinando e depois o piloto fala que pensa que quer ter uma experiência mais ali perto de profissionais, de competições, né, disputa de campeonatos e etc. Então queria aproveitar e mandar um abraço pro Bruno, também mandar um abraço pro Márcio André do Metacart, que estão aí, você lá em Guapimirim e eles aqui nos principais shoppings do Rio de Janeiro, não deixando o automobilismo morrer. Porque a gente fala de kartismo, mas hoje a responsabilidade do kartismo no Rio de Janeiro é fundamental para manter viva a chama do automobilismo. Porque desde 2002 a gente não tem autódromo. A gente tem algumas iniciativas como o Drift Rio, mandar um abraço pro Fabinho Drift Show, e a gente tem o kart. A gente não tem mais nada. Tem também o pessoal lá da Arrancada, mandar um abraço para o pessoal também, que é ali, o pessoal do Fabinho, em Guaratiba, então um grande abraço para todo mundo. Mas o que acontece todo dia, né? O Drift Rio acontece uma vez por ano, campeonato de arrancada não é sempre, o kart tá lá, seja no Metacart, seja em Guapimirim. Então é o que mantém o automobilismo vivo, a paixão, a porta de entrada, o que pode fazer com que o garoto esteja assistindo a Fórmula 1 e queira começar uma carreira, o pai investir na carreira dele ou a menina, vai ser o kart. Então o kart é o representante da velocidade no Rio hoje. E assim, o Metacart, até vai dar um corte isso aí, né? Que aí eu vou botar um corte aqui para eles poderem depois botar na página deles também. Mas assim, o Metacart, eles estão num ponto que eles conseguem captar mais fácil. Por quê? Porque assim, às vezes a mãe vai levar o filho no shopping para ver no cinema ou para comer alguma coisa e tal. E, tem uma pista de kart, vamos lá ver como é que é. Pronto, foi lá, viu, correu, gostou, né? E aí, pode seguir carreira, né? Pode começar a participar de campeonato oficial, aquela coisa toda. E assim, são clientes que eu não consigo captar, porque assim, dificilmente eu vou pegar uma mãe que foi no shopping, levar o filho para almoçar, e ela vai falar assim, por curiosidade eu vou levar ele em Guapimirim. Não vai fazer, entendeu? Ela vai levar depois, quando ela começar a ver o ambiente, ver que o filho gosta de esporte, aquela coisa toda, ela vai fazer isso, né? E tem a questão também da praticidade, de você estar perto de casa. Às vezes a pessoa sai do trabalho às 7 horas da noite, 8 horas da noite, quer dar aquela desestressada rápida ali, tá pertinho da casa dele. Ele pega ali, desceu, dobrou a esquina, tá na pista de kart, correu, se divertiu, desestressou, né? Então, assim, eu sei que existe uma limitação, às vezes, da pessoa sair do trabalho, 8 horas da noite, vou pegar o carro, vou lá para Guapimirim, pegar a estrada e tal. Então, existe isso. E eles ali estão atendendo esse público que eu não consigo alcançar, né? Então, e é legal porque depois eles fazem eu conseguir alcançar esse público, né? Sim. Então, e é legal, assim, gente, porque o kart, cara, ele tá crescendo, o Rio de Janeiro tem bastante habitantes, sabe? Eu olhei outro dia lá e falei, cara, são 17 milhões de habitantes. Vamos botar 1% desse no kartismo, entendeu? Então, assim, a gente consegue um Metacart, consegue captar a galera nos pontos e vai criando piloto e vai botando gente para dentro. E é legal que o cara vai exatamente galgando as categorias, sabe? Então, até uma coisa que eu ia falar antes, é que assim, a mulher, ela começando no RGK, no Rio Girls Kart, né? Ela vai galgando os pontos mesmo. Então, assim, eu tenho medo de andar de kart. Vou andar só com as mulheres, é mais tranquilo. Andou.
Aí ela, pô, se sentiu confiança. Aí vai andar agora com os homens. Aí depois sobe para a categoria graduados, né? Que é mais difícil. Então, assim, ela vai galgando. E o que eu tenho observado, esses 3 anos organizando o campeonato, é que, assim, o piloto, ele necessita, pelo menos aqui no Rio, tá? Não sei como é que é nos outros estados, mas aqui no Rio existe uma necessidade de ir galgando de pouco em pouco as categorias, sabe? Então, assim, você pega às vezes São Paulo, o garoto foi lá, andou de indoor, viu o kart, né? E ele já sai, já compra um 2 tempos, já vai estar no 2 tempos, já vai correr na graduados e pronto, né? Aqui no Rio, o que eu tenho observado, assim, que ele precisa ir subindo de ponto em ponto, sabe? Como se fosse formando uma carreira mesmo. Então ele foi lá, andou no Metacart no shopping, depois ele foi no HPI, andou no 13HP, aí depois ele foi lá, comprou um F4, aí ele andou na Novatos, depois ele foi lá, sabe? Ele ia subindo aos poucos, né? E aí a gente começou com esse formato no campeonato, justamente para isso, para a pessoa ir, já que é assim que funciona, então vamos fazer isso para a galera ir subindo aos poucos, entendeu? E aí a gente tem a categoria Kids, né, que é a criança lá de 5, 6 anos, até 9, que não tem experiência, pode correr. Aí tem a F4 Open, que é para pegar a galera que veio do rental, sabe? Aí você tem a rental também, que pega a galera que, né, que está assim, experimentando o kart ainda. Então, assim, a gente está fazendo todo esse processo de, sabe, de escadinha por escadinha para poder chegar e os grids estarem cheios e a pessoa sentir confiança de andar nas categorias, entendeu? E vale lembrar que o campeonato, tanto carioca quanto estadual, é licenciado pela Federação de Automobilismo do Rio de Janeiro, né? Tá com todo o suporte, todo o apoio da federação e também da CBA, né, Mário? É importante isso, né? É um campeonato filiado à FAES, chancela a FAES, chancela a CBA. O piloto tem que ter a carteira lá para correr, né? Então, é uma coisa boa também, porque assim, a gente também movimenta a federação que não tem autódromo. A gente também está movimentando, porque também precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Né? Então, assim, a gente está lá movimentando por mais que pouco, né? A gente sabe que uma federação não vive só de kart, mas já que é o que nós temos no Rio, né? Então, assim, a gente está movimentando também e ajuda aquele 1% lá, a gente está ajudando nesse crescimento também. Como eu disse, a gente trouxe o Djalma aqui há alguns meses e ele falou, amigo, é quase impossível manter a federação sem ter um autódromo, mas quem está fazendo a sua parte é o kartódromo, é o kart no geral, o kartismo, que está colaborando com o que pode, né? O que a gente precisa mesmo é um autódromo. Estamos esperando aí novidades, eu continuo tentando apurar os detalhes com quem tenho que apurar. Vamos torcer. E é importante, né? O kartismo é importante para a gente mostrar, porque qual é o momento agora? Os órgãos públicos, né? A política já fez sua parte, tudo fez sua parte. Né? O Eduardo Paz, prefeito do Rio, já aprovou que o que já tinha sido votado na Câmara de Vereadores. Porém, agora a gente depende da iniciativa privada, porque o combinado, o que está acordado, é que não vai ter investimento público. O que eu acho ótimo, porque sempre vai ter gente que vai falar não tem que gastar dinheiro com isso, automobilismo é esporte para rico, porque a gente que não conhece como é que funciona. Só que agora está na mão das empresas, né? Tanto da Rock World quanto da Genial Investimentos. E aí o kartismo é importante, né? Os novos talentos são importantes para a gente mostrar para essas empresas que vão botar o dinheiro que vai ter retorno. Que o automobilismo, o kartismo, a paixão por motor está mais forte do que nunca. Mário, já tem algum reflexo na procura do Gabriel Bortoleto? Já tem gente inspirado? A gente sabe que ali, Verstappen, muita gente, né? A briga Verstappen-Hamilton, muita gente. Mas já tem do Bortoleto? Você acha que já tem gente procurando, já desde o título do ano passado? Essa coisa vai ter, né? Tem novamente um brasileiro na Fórmula 1? Olha, de chegar gente lá querendo seguir carreira igual o Bortoleto, né? Assim, de iniciar no esporte, não. Ainda não vi nada disso, sabe? Mas, assim, eu tenho visto já o pessoal aparecendo com a camisa da Sauber. Sim. Então eu falo, cara, então já tá tendo um efeitozinho aí. Eu mesmo tô pra comprar uma da Sauber, né? Tava esperando lançar agora a novo, porque só tinha do Bottas e Guanizu, e eu não queria. Pelo amor de Deus, não dá. Aí eu tô esperando lançar, tava esperando lançar do Bortoleto pra comprar, né? Então, assim, a gente tem visto já nesse ponto, sim, mas são pessoas que já corriam, né? Que já correm e tal.
Mas de gente nova, assim, que eu me lembre, não, ainda não, pelo menos assim, pra mim não apareceu. O Max é o último grande piloto, assim, que fez se interessarem, você acha? O Max ainda tá acho que assim, o Hamilton agora, com essa mudança de equipe, ele também deu uma acendida na chama, assim, de muita gente, ficar naquela, né? O Hamilton agora é Ferrari e tal. E assim, o brasileiro ele gosta da Ferrari, né, Sim. cara? Assim, então tem essa coisa. Então o Hamilton foi pra lá, pra Ferrari, deu aquela acendida agora no pessoal procurando. Tanto que agora tem muito macacão da Ferrari aparecendo toda hora lá, meu Deus do céu. Todo mundo querendo usar o número 44 também nos karts. Então, assim, eu acho que realmente está nesse período ainda do Max e Hamilton, sabe? E isso eu acho que ainda vai ficar por muito tempo, até o Bortoleto ter um carro aí decente para acelerar. Eu acho que vai ficar ainda por mais alguns anos isso aí. Você já tinha falado, você é time Max, né? A gente Com tinha certeza, conversado, com certeza. você é time Max. Deise, você acompanha hoje Fórmula 1, alguma categoria, Stock Car, acompanha corridas? Então, eu tenho acompanhado junto com meu marido, né? Porque, na verdade, eu não era tão apaixonada pela corrida, pela Fórmula 1. E agora sim, até porque eu consigo, olhando uma corrida, eu consigo entender qual é a sacada deles para eu poder usar quando eu estiver correndo, né? Então, a chamada de atenção foi muito para isso, para eu poder dar uma olhada, para poder entender até o linguajar. Que eu não tinha esse linguajar, eu comecei a aprender ao assistir as corridas. Então, hoje, sim, eu acompanho junto com ele, né? E eu acompanho com esse olhar, para ele poder ir me falando, olha como é que você faz um traçado, olha como é que é a freagem, olha como é que é a hora que você vai ter o controle do carro, a hora que você acelera. Ultrapassagens também. É outro problema, justamente para a mulher, né? A mulher, na hora de ultrapassar, ela tem 1001 receios. Será que eu vou? Será que não vou? Será que agora é o momento? E aí a nossa falta de agressividade inicial acaba dificultando. Então eu acabo assistindo com esse olhar, que ele vai me mostrando, né? Vou aprendendo, né? Como é que seria a atuação, né? Então tem sido assim uma experiência gostosa, tenho acompanhado, tenho assistido junto com ele, né? Isso incentivou. Desde que eu entrei no kart, incentivou. E, por outro lado, como mãe, né? Como mãe, eu fiz o que exatamente a gente estava comentando aqui. A mãe está no shopping e leva o filho. No meu caso, eu tenho 3, né? Levei os 3. Começaram no indoor, andaram. Depois, eles estavam lá em Guapi, porque são adrenalinas diferentes, né? E aí, agora também ficam assistindo junto conosco também a corrida, para eles começarem a entender, começarem a torcer, né? A gente quer muito ver um brasileiro ali. A gente torce muito para ter novamente essa emoção de estar lá e ver no pódio um brasileiro. E aí hoje a família toda tá meio que entrando nessa vibe, né? De curtir desde o kart até a Fórmula 1, até a... Seus 3 filhos estão competindo também, Então, correndo? competir é uma Não, palavra mas- forte. Na verdade, a mais velha de 19 correu um pouco e mãe, não é pra mim. Aí veio o garoto. Aí o garoto de 15 já correu, garoto, né? Curtiu, mas ainda o futebol ainda chama muita atenção dele. Mas a pequenininha de 9, essa É a sim. promessa. Essa é a mais essa promissora sim. dos Essa 3. sim. Essa já curtiu tanto em Dó, lá em Guapi também, lá junto com o CRT, tem curtido mais, tem sido mais assim agressiva, né? E é nossa companheira. Para onde a gente vai, os outros 2, por serem mais velhos, têm um poder de poder de escolha, né? Ela, por ter 9 anos, ela não tem muita escolha. Então, ela vai curtindo os kartódromos junto conosco, né? É a nossa companheirinha, né? O casal kart vai virar família kart Vai agora. virar a família kart. Você É. tava pensando nisso quando ela falou os 3 filhos correndo, não é mais o casal kart. E do que você acompanha hoje? Você torce para algum piloto? Então, a gente sempre fica nessa de torcer pelo brasileiro, mas como ele ainda não tá, né, num nível tanto assim, né? Aí eu fico sempre pelo Verstappen. E você, Camila? Eu sou time Hamilton. Você é Apesar time de Gabriel, Hamilton. né? Óbvio, mas já. E lá em casa tem uma divisão. Meu irmão é Verstappen e o meu pai somos Hamilton. Então a gente assiste a corrida ali aos domingos, já tem aquela rivalidade, né? De um alfinetando o outro. Mas é muito legal. E eu tive até a oportunidade de, em 2023, estar nos bastidores da Fórmula 1. Eu me inscrevi no Figures on Track, da Bia Figueiredo. E eu passei um dia inteiro lá no paddock. Eu, entrei dentro da Mercedes, vi o Hamilton lá com o engenheiro.
tipo, conheci vários pilotos, foi muito legal. Que legal. E despertou ainda mais esse interesse de acompanhar. E pilotagem, assim, você se inspira na forma do Hamilton? Como é que você acha que é a sua pilotagem? Se você... Vamos pegar aqui os pilotos da Fórmula 1. Se você falasse, olha, eu acho que a minha pilotagem é mais parecida com a do fulano ou do cicrano, quem seria? Cara, não sei. Eu tenho uma pilotagem mais limpa, assim, pelo que meu irmão me fala, mas eu nunca parei pra pensar. Nunca assim, parou nesse pra sentido, pensar. não E sei. você é mais agressiva, é mais limpa? Como é que é a sua pilotagem? Então, eu gosto de olhar quem tá junto comigo. Eu olho assim, quem tá pilotando junto comigo? Depende de quem tá, eu vou ser mais agressiva, né? E aí eu olho muito isso, eu fico me inspirando justamente nessa. Dependendo do cartódromo que eu estou, do traçado, né? Aí eu sei quando que eu tenho que ser mais agressivo naquele traçado, quando eu não devo ser mais agressivo, quando é que eu tenho que segurar mais a adrenalina, né? E aí acaba que eu fico olhando um mundo de opções, né? Eu vejo assim, por exemplo, como é que o piloto faz o traçado dele quando está chovendo? Aí eu tento ver, o traçado dele quando está chovendo, ele usa dessa forma, ele vai ter uma aceleração mais contida, ele vai conseguir usar mais a pista, usa menos a pista. Então eu fico meio que olhando para todos e fazendo com que todos os pilotos sejam assim, onde eles estão melhor. Onde está melhor, na chuva, onde ele está na chuva. E aí eu fico meio que observando, né? Essa é a forma que eu tento aprender, né? O Mário eu já sei que é o Max, né? Essa forma mais agressiva de dividir curva. Você não é um cara que reserva muito na hora que tá correndo, né, Mário? Eu sou Max, assim, só que eu sou muito reativo, sabe? Então, eu sou muito, assim, o que a Daisy falou, eu sigo um pouco essa linha do que a Daisy fala também, assim, pô, se você jogar limpo comigo, eu vou jogar limpo contigo, sabe? Eu não vou ser agressivo com você, assim, aquele agressivo maldoso, se você não for comigo, entendeu? Então, assim, eu vou ser agressivo sempre, né? Eu quero chegar, ultrapassar e pronto, né? Não quero perder muito tempo ali atrás do piloto. Mas, se você sabe que a pessoa foi agressiva contigo e maldosa, você pode se preparar que você vai receber. Pode não ser nessa corrida, pode não ser na outra. Anota no caderninho. Mas fica gravado, fica gravado. Entendeu? E aí, assim, eu gosto muito do Max também pelo estilo de carro que ele gosta, né? Então ele gosta de carro com muita dianteira, né? Eu também gosto de carro com muita frente, né? Quer me deixar pra morrer, vai pegar um kart sem frente. Meu Deus do céu, ficou louco. Então eu gosto de kart com muita frente, sabe? Aquela coisa sensível, de que você virou o volante e já tá entrando, entendeu? Então, e aí por isso que eu gosto do Max também, sabe? Porque ele é assim, esse estilo, sabe? Tanto que você tá vendo... Ele tá aposentando a opção de piloto. Aposentando um monte de piloto. Né? Porque o pessoal senta lá, não tá acostumado com aquele carro daquele jeito e se aposenta. Não tem jeito. Agora, falando sobre os talentos do kart do Rio de Janeiro, a gente trouxe aqui o Gabriel e a gente trouxe aqui também o Matheus Fortunato e o Gabriel Fernandes. Teve uma história, né? Uma coincidência triste com o Turbinol, né? Porque 3 dias depois de participar do Turbinol, o Nikima faleceu. E foi aqui, né, nesse podcast que eu peço, pô, seu pai é o seu preparador, é o dono da sua equipe, agradece ao seu pai. Então, assim, eu acredito que, se duvidar, a última, ou uma das últimas vezes que o Gabriel teve a oportunidade de falar com o pai, com o Nikima, e agradecer por todo o trabalho que ele fazia, foi aí, sentado na sua cadeira, Daisy. Bacana. E depois ele tá ganhando tudo, assim, né? Que foi campeão brasileiro. Você acha que o Gabriel é uma das grandes promessas do automobilismo, o Gabriel Fernandes, do automobilismo do Rio de Janeiro? Olha, assim, eu acredito muito nele, porque pela idade que ele tem, sabe? Pelo que ele já conquistou, pela idade que ele tem, por todas as dificuldades que ele passa, né? E pela força mental dele, tá? Eu acredito sim, sabe? Que ele tem aí um futuro brilhante, não só no Rio de Janeiro, com certeza não só no Rio de Janeiro, mas mundial, né? Ele agora conseguiu fechar lá um apoio da fábrica de chassi, né? Então hoje a fábrica de chassi com a qual ele corre, a Tech Speed, banca ele, né? Patrocina ele, banca ele, né? Então, assim, isso já ajuda um pouco, né? Já ajuda, assim, bastante, na verdade.
Mas assim, o leque é muito abrangente, sabe? Você tem o campeonato europeu, você tem o SCUSA, que é nos Estados Unidos, né? Você tem o Mundial. E assim, com certeza, se tiver um apoio, sabe? Ou da TechSpeed mesmo, apoiando em tudo, ou de algum outro patrocinador apoiando em tudo nisso nele, com certeza ele vai alcançar lugares bem altos, sabe? Porque a técnica que ele usa hoje em dia, sabe, cara, assim, a força mental que ele tem durante a corrida, né? Até na última etapa do ano passado, no Esquenta que a gente fez, no Esquenta Garitos, eu fiz a pole, ele largava em segundo, e aí na volta de apresentação ele olhou pra mim, e a gente tava com o mesmo chassi, né, o TechSpeed, eu de TechSpeed, ele de TechSpeed. E aí foi muito massa também, porque assim, até começar a história do início, né, pra poder entender. Eu tava de TechSpeed e ele de Tech. Aí na sexta-feira nós fizemos um treino livre, né? E eu era o segundo mais rápido, só que eu não tava ainda confortável com o kart, sabe? E ele virou pra mim e falou assim, cara, o que você tá usando aí? Aí eu falei, cara, eu tô usando o eixo tal, a libra tal, a cambagem. Aí ele falou assim, cara, não usa isso não. Eu vou te dar um eixo aqui. Aí foi lá, pegou um eixo, né? Falou, usa esse eixo aqui que vai melhorar teu kart. Pô, bota a cambagem assim, que eu tô usando assim também, que vai ficar bom pra você. Aí eu achei maneiro, porque assim, a gente era concorrente na mesma categoria, e por mais que eu estivesse usando o mesmo chassi, a gente é concorrente, né? E de equipes distintas, né? E aí ele foi lá, me deu a dica, eu falei, cara, que massa, sabe? Tipo assim, pô, ele, né? E tal. Aí fomos pra tomada de tempo, eu fiz a pole e ele fez o segundo tempo. E aí, quando acabou a tomada de tempo, ele veio falar comigo, pô, cara, meu kart não tá legal. Aí eu falei com ele assim, olha, a cambagem que você falou pra mim usar, eu não tô usando, eu tô usando a minha. Então põe a minha no teu que vai melhorar. Sim. Aí ele, pô, sério, então vamos mudar. Aí ele foi lá, mudou a cambagem dele e copiou a que eu tava usando, né? E aí chegamos na volta de apresentação da primeira ou segunda bateria, não lembro. A gente tava lá primeiro e segundo. Aí estamos fazendo a volta de apresentação, ele olha pra mim, aperta o freio e fala assim, ó, deu ruim no freio. Aí eu falei, cara, não acredito. E aí, assim, eu como era o pole, a gente tem aquela malandragemzinha no kart, né? Então você como pole, você pode dar umas queimadas e uma abortada de largada, né? E aí eu fiz assim pra ele, falei, cara, vai lá, tipo assim, vai pro parque de manutenção pra ver se consegue consertar. E aí, enquanto ele tava lá no parque de manutenção tentando consertar o kart, eu fui abortando as largadas, né? Aí abortei a primeira, aí abortei a segunda. E assim, aí tem um limite. Na terceira a gente é obrigado a largar. E aí, tipo, eu ia, abortava a largada e vinha devagarzinho na volta de implementação para dar tempo de consertar o kart. E fui fazendo isso. E aí, quando eu cheguei na terceira vez, na terceira volta, que eu sou obrigado a largar, senão eu tomo punição, eu olhei e falei, cara, o kart dele tá pronto já. Só que assim, pelo regulamento, ele não pode voltar pra posição de segundo. Tem que sair, né? Atrás de todo mundo dos último. boxes. Mas eu falei, cara, tá bom, meu kart dele já tá pronto, não perde volta, né? E aí foi um puta corridaço, assim, cara, eu larguei na pole, aí eu ganhei a bateria, com ele chegando em terceiro, se eu não me engano, ou segundo, ou seja, veio remando lá de trás, passando a galera. E aí na outra bateria a gente conseguiu fazer uma dobradinha, de novo, acho que foi P1 e P2, se eu não me engano, na primeira e P1 e P2 na segunda, não lembro agora direito. Mas... E aí teve uma bateria que ele ganhou, né? Que eu tava em primeiro, ele em segundo. E aí eu já tinha ganho duas baterias, se eu não me engano. Não, eu tinha ganho a primeira. E aí na segunda bateria, ele na primeira eu tinha ganho, ele tinha chegado um pouco mais atrás. E aí na segunda bateria eu tava em primeiro. E aí ele veio me empurrando, eu falei, cara, ele tá rápido, né? E aí eu falei, cara, eu não vou forçar a barra. Tipo, ele botou pra passar, eu dei aquela abridinha pra ele não perder tempo, encaixei atrás dele e terminamos em P1 P2, ele fazendo P1, fazendo P2. E eu falei, cara, isso vai ajudar ele no somatório de ponto a largar bem na final. E aí a gente conseguiu na final largar bem também, acho que foi P1 e P3, se eu não me engano, largamos bem. E acabou que ele deu azar depois lá, o freio dele acabou de novo. Mas assim, e aí eu vi a força mental dele, assim, sabe, nesse lance, assim, de falar, cara, tu é meu concorrente, mas eu não vou esconder jogo contigo, sabe? Tipo, usa isso que vai ser melhor, aquilo e tal. Né? E na pista também, sabe? De, peraí, cara, vamos interpretar a corrida, o que tá acontecendo, sabe? Me ajuda. Porque assim, ele quando tava em segundo, que ele fez sinal pra mim do freio e falou que tava ruim, aquilo foi um pedido de ajuda, sabe? Tipo assim, ele podia muito bem abandonar, ir direto lá, abandonar a corrida, ou então largar sem freio mesmo e tal, tipo, e dane-se, né? E aí ele viu que, tipo assim, eu fui parceiro dele também, assim, de tentar fazer o máximo pra poder
ele participar da corrida, né? E, cara, e assim, fora isso, tem outras coisas que a gente toca muita ideia, sabe? De, pô, qual campeonato você quer fazer, qual categoria você quer participar e tal. E isso eu vi, assim, o crescimento, a maturidade dele, sabe? Então, assim, ele tem tudo pra ir voar alto pra caramba. Ele vai competir no domingo? No sábado ele vai... Perdão, dia 29. Ele vai correr com a gente também, na mesma categoria de novo. Eu vou estar lá, quero ver essa disputa. E vocês no kart, no feminino, tem alguém que além das categorias do Rio de Janeiro, o carioca e o estadual, também que seja aqui do Rio de Janeiro, que esteja com uma boa visibilidade nacional e até mesmo para chegar em outras categorias? Quem seria hoje o grande nome do kartismo feminino do Rio de Janeiro? Quem vocês acham? Olha, eu acho que hoje eu apostaria na Camila. Conhece a Camila? Na verdade, o que eu vejo muito é que o Rio está começando ainda nas meninas, né? A gente tem concorrente muito forte fora Rio, né? Mas o Rio agora se organizando, as meninas estão começando a entrar. Já existiam outros meninos que competiam, né? Mas eu acredito que com esse movimento da Camila e também da Mariana, a gente vai começar agora a conhecer talentos que poderiam estar isolados, né? E com essa visibilidade, isso a gente vai começar a conhecer. Hoje, assim, do mundo, digamos assim, que eu conheço, que eu vejo muito, né? Tanto a Mariana, que começou não faz tanto tempo, né? E já está, né, assim, realmente entre as cabeças, né? E a Camila, que tem essa história, né, da família, né? Um peso grande que ela traz no sobrenome dela, né? Você lembra de mais alguém, Camila, além de você? Tinha a Caterine também, né? Que ela, cresceu aí nesse meio. Mas, infelizmente, ela parou já há um tempo. Agora ela voltou a correr no Rio Girls Kart com a gente, mas ela também é uma super piloto, a Caterine Rodrigues. Eu tô treinando uma pilotinha minha lá, que, ó, se prepara. É mesmo? A Marjane, tô treinando ela. Toda sexta-feira eu tô fazendo um coach com ela lá. E, ó, ela tá ficando carne de pescoço, hein? Porque é importante falar. Tem o Mário Júnior piloto. Tem o Mário Júnior, administrador, dono do kartódromo. Tem o Mário Júnior que organiza e tem o Mário Júnior preparador. Então, assim, fala pra gente desse trabalho também que você faz preparando pilotos. A gente... eu, por exemplo, quando eu vou dar aula, assim, pessoal do rental, né? Então, o rental é mais dinâmico, né? Assim, o pessoal, quando procura fazer coach comigo, né? Assim, o rental, ele é mais dinâmico no sentido do tempo que você tem, né? Então, eu procuro ver a pessoa guiando e já vou lá na raiz do problema e já tento ali, né, corrigir para ela poder já ter um resultado rápido, né? Às vezes, tem gente que às vezes faz coach comigo na quinta-feira para correr no domingo. Então, eu tenho que fazer uma coisa ali bem dinâmica, bem rápido, para ele poder já ter um resultado ali na hora, né? Naquela semana, né? Então, assim, não é que você vai melhorar 1 segundo na tocada do cara, né? Não dá para você fazer isso em pouco tempo. Mas ali a pessoa já melhora ali 2, 3, 4 décimos ali, e isso já dá um up, às vezes, já faz aquela coisa de sair de 20º para 10º, né? Então, não vai ganhar corrida, porque, né, você não consegue corrigir tudo ali uma aula de 20 minutos, né? Às vezes 40 minutos, não dá para fazer muita coisa. Mas já dá um upzinho ali na colocação dele do grid e já sai lá de trás, de último, para o meio do grid. Eu tenho um crédito nesse treinamento. Eu tô esperando até hoje. Eu tenho que ir lá e depois eu vou falar os resultados aqui. Vai ser milagre, hein? Quando eu faço coach com um piloto de kart, que já tem kart, né? Que a gente tem um dia inteiro de treino, aí é muito melhor, sabe? Porque você consegue realmente um rendimento, assim, bem legal. Porque aí você faz telemetria, você vai na pista, caminha com o piloto. Cara, então você consegue, aí, às vezes você vê um defeito na tocada, quando você vai ver não é a tocada, é o kart que precisava ser ajustado para o formato de tocada dele. Então, quando você tem um tempo ali de um dia inteiro de treino, cara, aí funciona muito, sabe? Porque você vai vendo ali os problemas dele, as dificuldades, os medos, às vezes uma concepção errada que ele tinha de traçado, e aí você muda aquilo ali. E aí analisa a telemetria, ponto de frenagem e tal. Até sábado agora eu estava com o piloto lá fazendo coach com ele e a gente puxou a telemetria. Só que antes da telemetria ele achava que estava freando muito antes, né? E aí quando a gente puxou a telemetria ele estava freando depois de mim. Eu falei, cara, não, você está freando depois do limite, cara. Porque é onde eu estou fazendo o limite. Então você está freando depois do limite. E aí
ele começou a entender que, pô, não, peraí, então eu tenho que frear antes para sair antes, tá? E, assim, teve uma evolução absurda no sábado, sabe? E aí foi mexer em tudo, mexe em kart, mexe em tocada, mexe em concepção de traçado, mexe tudo. E aí consegue realmente ter uma evolução boa, né? Então, e é legal que aí você conseguir, como é que você conseguir associar, sabe? Assim, por mais que sejam distintos, então, pô, o Mário equipe, o Mário coach, o Mário organizador, o Mário cartódromo, você consegue associar todas elas no pacote, né? Porque às vezes você vai dar uma aula e aí você tá ali o Mário coach, mas aí ao mesmo tempo o Mário equipe vê que o acerto do kart não tá bom para aquilo ali. Sim. E você junta as coisas. Então, você consegue juntar tudo isso num pack e fazer o piloto evoluir, entendeu? Agora, eu esqueci do Mário mais importante, que é o Mário que acabou de se tornar pai, não é isso? Cara, isso tá difícil. Olha, meu Deus. Eu vou falar mais pra você. Ó, eu achava o kart era caro, sabia? Até conhecer esse negócio de coisa de bebê. Gente, meu Deus do céu, carrinho de bebê, não, é muito caro isso. É muito caro, tudo de bebê é caro. Sabe? E aí tem a questão ainda de não dormir à noite, né? Sim. Que no domingo, eu até brinquei com o pessoal. Domingo eu corri com o pessoal de Friburgo, né? O pessoal da FK lá, que eu corro com eles todo mês. E aí domingo eu fui correr com eles e falei só, se vocês não ganharem de mim agora, que eu tô 2 dias sem dormir, vocês não ganham nunca mais, hein? Mais. Porque do jeito que eu tô aqui hoje, eu tô me arrastando. Mas, cara, além de ser uma experiência incrível demais, eu acho que ele vai gostar de corrida. Tem 10 dias, né, Mário? Vai fazer uma semana. Quarta-feira faz 2 semanas. Faz 2 semanas, então. Tem 11 dias, 12 dias. Por aí. E aí, outro dia, ele tava lá chorando pra caramba e minha mulher não conseguia botar ele parar de chorar, nada. Eu botei ele no colo, comecei a fazer as trocas de marcha, barulho de carro, ele parou de chorar na hora. Minha mulher olhou e falou assim, cara, nós estamos ferrados. Pelo menos vai continuar o legado, já tá garantido que vai ter alguém, a terceira geração. Que seja melhor que eu, né? Espero. Agora, você também tá dando os primeiros passos no automobilismo virtual. Rapaz. Com o pessoal da Único Sim Race, nosso amigo Rafael, com o Rony. E como é que tá? E você acha que tá te ajudando no kart? Então, eu fechei com eles lá, né? A compra do simulador. Inclusive, recomendo, tá, gente? Ó, nota 1000, atendimento, cara, tudo. Eu ligava pra eles às vezes às 11 horas da noite, falava, me ajuda aqui que eu não tô sabendo configurar esse negócio. E, pô, me atendia, top demais. E assim, cara, é uma parada que no início eu tinha um preconceito, sabe? Um negócio de, pô, falei, cara, virtual, tem nada a ver, cara. Pô, ali eu tô sentado, se eu bater, bateu, tem nada a ver e tal. Só que quando você começa a conhecer, a estar no meio, a participar das corridas online e tal, e aí você começa a falar, cara, isso aqui é muito parecido, cara. Tipo assim, pô, tô pegando algumas coisas, né? E com certeza, assim, cara, já me ajudou bastante em algumas corridas, inclusive, tá? Por exemplo, teve uma corrida que foi no domingo, né? Foi de rental. E ela foi na chuva. Né? Tinha chovido, tinha parado, tava com as poças e tal. E tinha uns pontos da pista que escorregava muito, sabe? Só que na sexta-feira eu tinha pego uma corridinha no iRacing lá, mais ou menos nessa pegada, né? E aí como no iRacing você não gasta combustível, né? Em pneu, você pode dar 3 de volta lá que não tem problema. E aí eu fui pegando. E aí descobri umas técnicazinhas, sabe? Umas coisas diferentes e tal. E aí, quando chegou no domingo, cara, que eu olhei a pista, eu falei, pô, vou usar aquilo lá, cara. Aquilo lá funcionou demais. E aí eu usei e o negócio, assim, funcionou absurdamente, né? Que legal. E assim, hoje eu tenho usado o simulador mais para... Porque as pistas são diferentes, né? Então, lá você corre de carro diferente, muito diferente assim, de pista e carro diferente do kart e tal. Sim. Mas eu tenho usado hoje muito como preparação física, sabe? Então, eu vou de manhã, faço a minha academia de manhã, e aí depois eu vou pro kart, e chega de noite, eu fico lá e dando um monte de volta com o volante bem pesado, sabe? Pra você poder pegar a preparação física de braço, aquela coisa toda.
né? E assim, então, assim, melhora muito, cara, ajuda muito, sabe? Inclusive, até um piloto meu que começou agora no kart, que ele veio do rental, começou agora no kart, ele começou a andar, ele dava assim, 10 voltas e parava. Mário, tô morto, tô indo embora pra casa. E aí eu recomendei ele comprar o simulador, né? Ele foi lá, comprou o simulador pro pessoal. Eu falei, cara, aqui tem a vantagem, você pode treinar todo dia em casa. Sim. E ele começou. Cara, hoje ele dá 60 voltas, Caramba. sabe? Tranquilo, entendeu? Então, assim, ajuda muito. A gente sabe que existe um preconceito ainda de algumas pessoas, ainda como eu era, tá? Me perdoem. Mas assim, ajuda realmente muito, cara, sabe? Assim, pô, você andar na chuva, a parada escorrega de traseira, sabe? É difícil parar na pista. Então você tem que ter ali... E o legal é justamente esse. É você, por mais que sejam pistas, carros diferentes, muitas técnicas, sabe? Você acaba usando, entendeu? Então, pô, eu vou fazer uma curva acelerando e freando, só aquela curva acelerando e freando que vai vir melhor, sabe? Eu vou fazer a curva dando umas bombadas, eu vou só tirar o pé, fazer em flat ali e tal. Então, sabe? Eu, pô, tô ali no volante ali, tipo, tu, né? Em vez de virar normal, vou só dar uma guinadazinha para poder entrar. Então, assim, muita coisa você acaba aplicando no kart, no meu caso, no kart, né? Eu acabo aplicando ali e tem funcionado, tem funcionado. Agora, você, Deise, já teve alguma experiência? Já tive sim. Na verdade, eu tinha também um certo preconceito, porque eu achava que, pô, mas não vou ter a mesma emoção. Assim, o que me motiva o kart? É a adrenalina. Então, o que eu imaginava? O simulador, será que vai ter a mesma emoção? Até que um dia eu fui conduzida a entrar no simulador, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma experiência, né? E eu tive essa sensação. Eu consigo nele fazer alguns reflexos, trabalhar peso, né? Sentir o volante. Então, eu comecei a gostar, né? No começo, você acaba meio que tendo que... Você não entende um pouco, né? As regras, né? E te falta um pouco daquele feeling, né? Lá da pista mesmo. Mas depois que você entra no universo, né? E começa a acelerar... E você começa a perceber os recursos que o próprio, né, recurso te dá, né, o próprio software te dá, de você poder fazer isso à noite, você poder fazer isso em qualquer horário, né? E aí dá para fazer essas experiências gostosas, né? Então, eu tive, sim, uma experiência, assim, não foi nada muito planejado, apenas por curiosidade, né? E ficou aquela vontade de ter um desse em casa para poder brincar mais durante o fim de semana, em qualquer horário. E você, Camila? Eu já tive algumas experiências lá no cartódromo de Guapimirim, tinha um simulador disponível lá, mas foram poucas vezes, mas eu achei muito legal. Eu achei até um pouco mais difícil do que o kart ali na prática mesmo. Olha aí, você tá ouvindo de uma piloto, tá? Que o simulador, às vezes, ela acha mais difícil do que o automobilismo real. Não, de fato, assim, o simulador tem uns macetinhos, sim. Mas eu sofri muito, ainda sofro ainda, tá? Não vou falar que eu não sofro, não, eu sofro muito. Mas tem uma parada que eu até esqueci de falar, que é muito maneira, que eu fiz um teste com um relógio, com batimento, né? E aí eu fiz o teste numa largada de kart, os batimentos cardíacos, e eu fiz o teste numa corrida ao vivo, assim, né? Sim. Na live e tal, lá, no iRace, lá no simulador. Cara, bateu exatamente igual. Olha. Sabe? Eu fiquei assim... A adrenalina foi a mesma. Sabe? Eu fiquei assim... É óbvio que se você for sentar num shopping pra você brincar ali e tal, não vai estar. Mas quando você tá emergido ali na corrida, na ultrapassagem, na defesa, aquela coisa toda... Cara, bateu exatamente igual, o mesmo batimento cardíaco. Agora, você já pensou em colocar... Ela falou que já correu lá no cartódromo de Guapimirim. Você já pensou em colocar novamente lá? A gente tem um lá. Só que agora, como a gente tá fazendo algumas mudanças lá, obra, algumas coisas, ele tá lá paradinho lá. Mas a gente vai botar ele num lugarzinho bacana pro pessoal também para poder a pessoa pode chegar lá, alugar um horário e etc. Inclusive, a gente tem, né, a pista de Guapimirim no R-Factor, né? É isso que eu ia perguntar. Então, tem alguma plataforma. Tem mais de 10 traçados no R-Factor 2. Inclusive, eu já andei de kart em simulador em Guapimirim. E, assim, cara, é muito parecido. É muito parecido. Inclusive, esse meu piloto, ele tá usando a pista de Guapimirim no R-Factor para treinar. Para quando ele chegar lá, já ter uma noção das curvas, né? De onde freia, onde acelera e tal. É óbvio que não é 100% igual, mas dá para ter uma noção, assim, bem próxima.
Aproveitar e mandar um abraço pro Rafael Deléo e também pro Rony Pereira, da Único Sim Race. Antes ficava na Único Performance, ali na região de Curicica, mas agora tem um espaço, né, que fica no Shopping Uptown, aqui na Barra da Tijuca. Se eu não me engano, são 4 simuladores. Eles inauguraram tem cerca de 10 dias. Então, se você quiser essa experiência de simulador, vai lá conhecer. Diz que assistiu o Turbinol e pede um desconto. Fala, Rafa, Rony, o Cantarino do Turbinol falou que vai ter um desconto. Pode ir lá, que é incrível mesmo. Eu que sou muito ruim no simulador, até que não fiz tão feio. Levei 7 segundos do Rafael. Tá bom, Interlagos, pô, podia ser pior. E assim, inclusive eu tenho uma... A gente fechou uma parceria com eles, né? Da equipe TMJ com eles. Que legal. Que a gente faz uma coisa bem legal, que ele vai fazer lá o time attack deles, né, lá, né? E aí o piloto que for mais rápido lá do ranking vai ganhar um treino de F4 comigo lá em Guapimirim, na minha equipe, na TMJ. Então é uma parceria que a gente já conversou, já fechamos, né? Só tô esperando ele só dar o start lá pra gente poder botar isso em prática. Que legal, que legal. Agora, como você disse, né? É muito importante. Agora, qual é o treinamento que um piloto tem que ter? Vamos tirar aí o automobilismo virtual, vamos tirar os simuladores, vamos para o automobilismo real. Um piloto que quer ter uma carreira no kart, que quer depois ir galgando, como você disse, as outras categorias, como é que tem que ser o treinamento dele no dia a dia? O que seria o ideal? Então, por exemplo, eu com o meu personal, a gente sentou, né, e conversamos antes do treino, mandar até um abraço para ele lá, que ele ficou meio chateado comigo hoje, que eu falei, cara, vou ter que sair mais cedo do treino para poder conseguir chegar lá no horário. Aí ele, cara, tu tá sempre fugindo do treino, né? Então, um abração aí, professor Leandro. Mas assim, eu sentei com ele e falei, cara, olha só, o meu intuito aqui na academia não é ficar forte, eu quero preparação física. E aí ele foi lá, buscou vários vídeos de piloto na internet, né? Como é que funciona e tal. Até porque existe também uma questão de assim, você tá sentado, cara, então tá de boa, sabe? Aí ele falou, cara, eu fui ver o quanto que o esforço físico do piloto, mesmo sentado, tipo assim, quanto que ele é um atleta mesmo, de fato e tal. E a gente começou a fazer muito exercício aeróbico, né? Exercício aeróbico, exercício para os braços, para o pescoço, né? Por mais que a gente não tenha a força G da Fórmula 1, mas ali numa corrida, cara, de kart, você dando 15, 20, às vezes 22 voltas numa corrida ali, a força G que o kart te dá, né? Então, assim, não é que a cabeça vai cair, né? Mas, cara, quando ela já começa a ficar meio de ladinho, assim, já. Então, né? Aí você já não consegue ter o mesmo ponto de referência, de frenagem, aquela coisa toda, né? Então, assim, a gente faz exercício de pescoço também. E a gente trabalha, tanto que nos meus treinos físicos, a gente trabalha muito cardio, sabe? Então a gente está sempre ali trabalhando em cima dos batimentos cardíacos, né? Por quê? Porque quando o teu batimento cardíaco é baixo numa corrida de kart, né? Você consegue pensar melhor. Então você toma as decisões melhores, sabe? Tu fala, cara, na largada, tu tá nervoso, teu batimento tá lá em cima, 180, 190 BPM. Cara, tua respiração já tá ofegante. Tu vai chegar na hora da largada e vai fazer besteira, sabe? Vai bater, vai procurar um espaço que não era, que não dava, entendeu? Então, assim, você não consegue ter um raciocínio realmente certo do que tá para acontecer, né? E aí eu até falei com um piloto meu outro dia, eu falei, cara, quando você tá com um batimento muito alto, que o teu nível de oxigênio no cérebro é menor, sabe? Você toma decisões baseada numa informação errada que está chegando no teu cérebro, entendeu? Sim. Então, quando você consegue reduzir teu batimento cardíaco em um momento de pressão, cara, você consegue tomar as decisões certas porque tá chegando informação certa para você, né? Então, a gente trabalha muito isso, é o treino todo olhando, cara, tô fazendo fiz aeróbico, fiz musculação, às vezes a gente faz circuito, né? Então, a gente tá o tempo todo ali monitorando o batimento cardíaco, sabe? Cara, reduzimos. Tanto que hoje, quando eu comecei a treinar, isso foi início de janeiro, né? Que eu tô me preparando para o brasileiro desse ano. Então, a gente começou em janeiro a preparação física. Eu reduzi meu batimento já de 190 para 120. Entendeu? Então, assim, eu agora em momentos de tensão, eu tô a 120 BPM.
sabe? Então, assim, imagina eu a 190, 120, tipo assim, cara, é óbvio que a tomada de decisão vai ser completamente diferente. Então, até para os meus pilotos da equipe, eu sempre falo para eles, ó, treina cardio, bastante cardio, fiscaliza teu BPM para baixar ele, sabe? E, cara, assim, as coisas necessárias, né? Que é braço, pescoço, né? Para você realmente aguentar ali o volante, né? Cara, o tempo todo virando o volante, né? Tem uns exercícios bem legais também de equilíbrio, que é bem, né? Equilíbrio e fortalecimento também, que é muito bom, muito importante. Então é basicamente isso, né? Você preparação física, né? Além da alimentação, que é uma coisa que eu ainda estou corrigindo, não tá lá aquelas coisas. Já melhorei bastante, mas não tá lá aquelas coisas ainda. Então, assim, é muito cardio, braço, pescoço e ombro. Agora, quero saber de você, Deise. Eu sempre faço essa pergunta quando é piloto. Qual o maior desafio que você encontrou para chegar ao nível que você está satisfeita com a sua pilotagem? Qual foi a pedra ali no sapato? O primeiro desafio, eu vou trazer um gancho para a parte física. O primeiro desafio meu foi que a parte física foi o que mais precisou de uma adaptaçãozinha, né? Mulher não tem braço. E realmente precisa de braço. Então, isso eu tive que ir ajustando, né? Então, depois que eu venci essa parte física, eu comecei o que é hoje um desafio, que eu tento até ver se eu consigo trazer esse desafio para a minha área de computação, é o momento exato que eu vou fazer a freagem, vou rolar e vou dar o toquinho. E aí, eu, junto com algumas colegas que são da área de computação, a gente já até pensou em fazer um projeto de pegar todos os dados, né, que são coletados do cartódromo, pegar esses dados e começar a fazer uma análise e descobrir aquele piloto com aquela característica dele, aqui é o ponto ideal para você dar aquela freada e dali você conseguir deixar o carro rolar e dar o toque. E sair antes de entrar na curva acelerando. Esse hoje é o meu grande desafio. É sair da curva já acelerando, para eu poder ter o ganho de velocidade e também encurtar a minha trajetória, né? Então, hoje, assim, venci da parte do físico, que você vence, mas você mantém, né? Eu iria agora para esse toque, que é o feeling, né? Identificar esse feeling. E você, Camila, qual foi o seu maior desafio? Qual é o maior desafio? O meu também, levando um pouco para essa questão da preparação física também, na questão dos superiores, né? Nós somos mais, não fracas, né? Mas a gente não tem tanta força igual o homem. E para competir também nas categorias junto com os homens, as categorias são pesadas, né? Por exemplo, lá graduados agora, acho que é 183, né? Isso. Então, tipo, eu peso 60 quilos. Com o peso do kart, acho que eu teria que colocar, sei lá, 30 quilos de lastro. Então, o kart já é pesado, ainda tem que colocar o lastro. Então, essa questão de segurar o kart, assim, é um dos maiores desafios agora, assim, de ter essa preparação. Agora, Mário, a gente já está se aproximando do fim desse papo. Precisa voltar aqui, você tem sempre a porta aberta para voltar quando quiser, vocês também. Eu queria que você desse um panorama geral do que vai acontecer sábado. Você já falou no início, mas se você quiser fazer aí um convite explicando o que vai acontecer desde do início do dia até o fim da tarde, o que vai acontecer no dia 29 agora? Então, a gente vai começar dia 28, na verdade. Dia 28 a gente tem treino livre, onde o pessoal sorteia o motor, e aí as equipes colocam o motor no kart e fazem os testes com o shakedown, né? Com o motor, kart, tocada. E na sexta-feira, no final da sexta-feira, a gente vai ter a categoria tomada de tempo e 2 baterias da categoria Kids e a tomada de tempo e 2 baterias da F4 Open, né? Elas correm na sexta-feira. No sábado, a gente vai ter categoria F4 Novatos, né? A gente vai começar no sábado com a tomada de tempo, então são 6 tomadas de tempo, né? F4 Novatos, a gente vai ter F4 Graduados, a F4 Graduados Rookie, que é o pessoal que saiu da Novatos, né? E está ingressando na F4 Graduados. A gente vai ter a F4 Sênior, a F4 Gran Super Sênior, que é para os pilotos a partir de 50 anos. E na parte da tarde a gente vai ter a categoria 2 tempos, né? Que é nessa 2 tempos vai englobar a categoria Júnior, a Sprinter, a Sênior 2 tempos e a Gran Super Sênior, que também é a partir de 50 anos, mas aí é motorização 2 tempos, né? E
E temos a Mirim Cadete, que é para criançada, né, de 8 a 11 anos. Né, e depois a F4 Júnior, que é de 12 até os seus 15 anos, se eu não me engano, também de 4 tempos, né, e no final do dia, para encerrar, a rental leve e a rental médio. A rental leve, que o peso é piloto, não é igual na competição, que é o kart junto, então é piloto, então 80 quilos a leve e 98 a médio. Né? E aí, durante o evento, a gente vai ter a DJ Dani Fontinelli lá tocando pra gente, animando. A gente vai ter a transmissão ao vivo pela FA TV, né? Que é o que nosso parceiro aí já pelo 3º ano. E a gente vai ter, como a gente tem feito nos outros anos, a gente tem lá, a gente coloca um painel de LED no pódio, né? Tem um painel de LED também agora que a gente vai colocar na pista. E aí esse painel de LED é fornecido pela Tecnoled, que nos fornece o painel lá, né, como patrocínio. E teremos premiação até o 5º colocado, né, que é uma coisa que a gente começou, assim, nem inovar, né, mas nós aplicamos isso no Campeonato Carioca de competição, que não era feito, era até o 3º. Então começamos a colocar até o 5º. E para a galera que venceu, o champanhe para estourar lá, molhar o fotógrafo, molhar todo mundo. E assim, para quem quer ir assistir, né, eu quero estar no cartódromo, eu quero ver o ambiente, eu quero ver aquela energia, aquela vibração lá. A entrada é franca, então a partir de 7h30 da manhã já estarão abertos os portões. E a gente vai ficar lá até 5h30 da tarde lá, com as competições rolando, né? Depois é a parte de premiação, né? Então assim, quero ir assistir, quero ver de perto essa energia aí. Então, entrada franca, só chegar lá e se divertir, aproveitar o momento, aproveitar as disputas, ver disputas lá, torcer para mim, tá? F4 Graduados 42. E para quem for assistir de casa, né, que estiver longe, quer assistir de casa, vai ter o link na transmissão ao vivo, tá? O link vai sair no Instagram do cartódromo, que é o Guapi Kart _oficial, tá? Mas se você quiser procurar lá depois, né, no sábado, é só entrar no YouTube lá e botar FA TV, tá? Que aí aparece lá o que está em live, você clica lá, Campeonato Carioca, Rio Cup, e aí você clica lá e vai assistir as corridas, e novamente, torçam por mim. Pode assistir do conforto de casa, todo dia vai ser transmitido, né? O dia inteiro de sábado, a transmissão começa desde a primeira bateria até a última, então tem bastante corrida para você assistir. Então, como você disse, vai ter a presença do Rodrigo Matar. Rodrigo Matar, para quem acompanha automobilismo, sabe, durante muito tempo no Sport TV, depois Fox Sports, comentarista da NASCAR, depois foi para TV Cultura comentar a Fórmula Indy, ele que era o comentarista da 4ª vitória do Hélio Castro Neves, e hoje em dia é a maior referência no Brasil sobre o WEC, sabe tudo. Então, volta e meia participa no Band Esportes, também tem um canal dele, o A 1000 por Hora, vai ser uma transmissão muito bacana, você separa aí para assistir no seu sábado o Campeonato Carioca no Cartódromo Internacional de Guapimirim. Deise, fala pra gente sobre o Rio Girls Kart, quem quiser, como é que pode ter mais informações. Bem, a gente... Quem é organizadora, na verdade, é a Camila, junto com a Mariana, né? Eu sou uma das pilotos. E o que eu vou deixar aqui é um convite para você que está assistindo, está curtindo, que gosta de uma adrenalina, né? Nós aqui temos um grupo, pode nos procurar no Instagram. Nesse grupo a gente mantém o contato tanto via WhatsApp como também pelo Instagram, onde a gente coloca lá as nossas conquistas, as nossas corridas, né? A gente está com um planejamento semanal, um planejamento semestral, então mensalmente nós temos uma corrida onde a gente pode se encontrar. É um ambiente agradável. Se você nunca entrou, nunca teve a oportunidade, é uma oportunidade de você tirar esse receio, tirar esse medo. As meninas são extremamente acolhedoras. Quem organiza é a Camila e a Mariana, que daqui a pouco ela vai trazer maiores detalhes, mas são garotas que vão estar te acolhendo. Então, e aí eu falo, a garota, a mulher, a mãe, por que não? Nós temos lá uma bateria só de mães, que até foi uma forma bastante legal que a Camila inventou, né? Alemães, né? Então, isso foi muito bacana, né? Então, acredito que se está curtindo, está gostando,
quer ter uma oportunidade de acelerar, entre para o nosso time. Eu acho que a Camila poderia até acrescentar um pouquinho mais, Camila, né? quero que você fale do Rio Girls Kart e também da Cupelo Race Team. Fala pra gente quem quiser mais informações. O Rio Girls Kart, a próxima etapa é no dia 13 de abril. Então, se você quiser e ainda tá com esse receio, mas se quiser ir lá conhecer, as portas estão abertas. Nós vamos estar lá no cartódromo a partir das 2h, começam as 2 baterias. E faço esse convite também, faço as palavras da Deise, as minhas. As portas estão completamente abertas, é só mandar mensagem pra mim, pra Mariana, pra Deise, pra qualquer piloto que estiver lá, todas vão te acolher. E sobre a CRT também, se quiser mandar alguma mensagem pra mim ou pro meu irmão, o Instagram da CRT também, equipe CRT, nós fazemos cursos profissionais de kart profissional, né, no caso de F4, e é só marcar com a gente. Instagram, você falou dos dois, quem quiser, dê os endereços. O nosso é @RioGirlsKart, o da CRT é equipe CRT, são esses dois. E os Instagrams, Mário, para quem quiser falar com você, da TMJ, do Guapicart, você já disse, e tem o da Rio Cup também, né? O da Rio Cup vou ter que pegar aqui, que eu ainda não sei de cabeça, não. Vai falando dos outros que eu vejo aqui. O da TMJ é @tmj.competições. O do cartódromo é o Guapicart _oficial. Então segue a gente lá. Tem bastante coisa interessante, não só do cartódromo, mas assim, de grupos também, que você possa fazer parte. Tem o nosso ranking semanal também, que a gente está colocando sempre lá, tá? E o do Carioca, que é o Rio Cup Kart Series. É isso aí, @Rio Cup Kart Series. Mas assim, se você entrar no Guapicart _oficial, lá tem as publicações do Rio Cup também, então você só clicar lá e seguir. Você falou o seu Instagram? O meu é @KigMario. Isso, KIG Mário, então você vai encontrar, vai poder falar com o Mário diretamente. Quero agradecer muito a participação de vocês. Quero agradecer os apoiadores desta edição do Turbinol, a Cristone Pneus, que é a maior fábrica de pneus remold do Brasil. Fica pertinho de Guapimirim, subindo a serra em Petrópolis e Itaipava. Então, se você quiser um pneu de qualidade, com preço bom, compre Cristone Pneus, que é o pneu do motorista profissional. Então, @Cristone Pneus, você vai ter todas as informações no Instagram, vai tirar várias dúvidas e vai descobrir por que a Cristone fabrica o melhor pneu remold do Brasil. E também a Weed Motors, que é uma agência diferente de veículos premium, seminovos. Então, você pode também seguir no Instagram, @Weed Motors, você que quer um carro premium, pode ser um carro esportivo, pode ser um carro de luxo blindado. Eles trabalham com todo esse segmento e tem um atendimento diferenciado pelo Igor Mendes, o Igor que todo mundo conhece da Widman, e também do podcast Piloto Automático, que é co-irmão do Turbinol. Tem o Turbinol que fala de automobilismo, que traz os personagens do automobilismo carioca, mas tem o Piloto Automático, que é apresentado pelo Diego Ferreira, da Cristone Pneus, e pelo o Igor Mendes, que é da Weed Motors e também da Widman. E você vai sempre ouvir falar sobre tudo do mundo automotivo, do segmento automotivo. Recebe aqui engenheiros, recebe pessoal da venda, também de blindagem, de segurança automotiva. Então, todos os assuntos que abordam automóveis são tratados aqui no Piloto Automático. Lembrando que essa edição, faltou até a ar agora, lembrando que essa edição do Turbinol foi gravada aqui no Seu Pod Studios. É uma produção original do Seu Pod, o Turbinol. Então, para você que quer tirar a sua ideia do papel, vem aqui, Citar América, Barra da Tijuca. Você tá vendo o QR Code na tela, só apontar o seu celular que você vai ter todas as informações. E aqui ainda tem uma consultoria. Se você quer fazer um podcast, mas não sabe por onde começar, tem o Shane Vidal. Eu também tô aqui dando uma consultoria para quem quiser. Então, se você tem a ideia e não sabe como tirar do papel, vem aqui pro Seu Pod Studios, que aqui a gente vai transformar a sua ideia em conteúdo. Agradecer novamente. Uma última pergunta. Hoje a gente está gravando no dia 24, vai ao ar amanhã, dia 25, terça-feira. Ainda tem vaga para quem quer competir? Ainda tem vaga. O ideal é se inscrever o quanto antes, porque as vagas estão acabando,
né? E se chegar no dia lá, querer correr no dia e não tiver vaga, vai ficar só de telespectador. Tenho certeza que depois desse papo com o Mário, com a Deise, com a Camila, você que tá aí no sofá de casa vai criar coragem e vai lá competir no Kartódromo Internacional de Iguapimirim. Mário, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, muito top estar aqui sempre. E eu quero ver você sábado lá, hein? Vou estar lá sábado. Para quem vai assistir a transmissão, estarei lá aprontando um pouco durante as corridas. Deise, muito obrigado pela sua participação. Mande um abraço pro seu marido. Eu que e agradeço. Também tem o Instagram do Casal Kart, vocês têm? Sim, então temos, fala pra sim. gente. Nosso Instagram é casal_kart. Lá a gente posta não só um pouco sobre o kart, mas também sobre as nossas conquistas, sobre os kartódromos que nós temos conhecido durante esses anos que estamos competindo, né? E fica também até com uma forma de curiosidade, né? Conhecer um pouco quem é o Casal Kart, né? Fica aqui o convite para vocês, outros casais que queiram participar e fazer parte também dessa família. Camila, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo Rio Girls Kart e também aí por toda a história da sua família no kartismo, não só carioca, como brasileiro, Camila. Obrigada, muito obrigada. Você pode ouvir ou assistir o Turbinol no Spotify, aí você ouve e assiste, agora também tem vídeo. No Instagram você vai encontrar os cortes animados, muito bacanas, então você vai poder compartilhar com todo mundo. No Facebook também, tem os Reels também, você pode compartilhar. No X a gente não tá usando muito, a gente acabou migrando pro Threads, então você acompanha lá no Threads também, mas tem o Twitter. No YouTube é onde você vai encontrar esse Papo na Íntegra. Então, além também do Papo na Íntegra, tem os Shorts e tem o TikTok. Então não tem como você não assistir de alguma forma o papo com o Mário Júnior, Deise Albuquerque e com a Camila Cupelo. É só botar no Google Turbinol. O que aparecer tem a ver com esse podcast aqui. Obrigado, meus amigos. Agradeço a você que assistiu e até a próxima. Siga a Turbinol e acompanhe o Campeonato Carioca de Kart no Autódromo de Iguapimirim. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.